No ano de 1895, o centro da riqueza mundial não estava nas potências econômicas que conhecemos hoje. O topo da pirâmide de riqueza global, medido pelo PIB per capita, pertencia à Argentina. Naquela época, o país ostentava uma renda superior à da França e da Alemanha, impulsionada por uma explosão exportadora que transformou Buenos Aires na Paris do Sul. Mas o que vemos hoje é o rastro de um naufrágio econômico secular. Como uma nação que possui algumas das maiores reservas de energia e minerais críticos do planeta, chega a 2026 com o Banco Central operando no vermelho e mais de 50% da sua população mergulhada na pobreza. O paradoxo é brutal. A Argentina tem os recursos que o mundo moderno mais deseja: gás, lítio e alimentos, mas parece incapaz de converter essa riqueza em moeda estável. Neste vídeo, vamos abrir a caixa preta de uma economia que devora o próprio futuro, e entender por que os cidadãos argentinos escondem 277 bilhões de dólares fora do sistema bancário e como um país bilionário em recursos naturais acabou sem dinheiro no bolso. Prepare-se para entender a anatomia do maior declínio econômico da história moderna, que hoje é considerado o laboratório do caos. O primeiro elemento do paradoxo argentino é geológico. De acordo com os relatórios do OECD Economic Survey de 2025, o potencial de recursos naturais do país é fisicamente imenso, mas institucionalmente bloqueado. A formação da Vaca Muerta na Bacia Neuquina é um dos ativos mais estratégicos do planeta, porque ela abriga a segunda maior reserva mundial de gás de xisto e a quarta maior de petróleo de xisto. O potencial de exportação é estimado pelo BBVA Research em dezenas de bilhões de dólares anuais, o suficiente para acabar com as contas públicas em poucos anos. No entanto, em 2026, enfrentamos um gargalo de infraestrutura. Por anos, o país foi obrigado a gastar reservas preciosas importando gás liquefeito caro, porque não havia canos para transportar o próprio gás do sul para o norte. A construção de gasodutos e plantas de reversão de fluxo é uma corrida contra o tempo para estancar essa sangria de dólares. Sem infraestrutura, a riqueza da Vaca Muerta é apenas uma estatística enterrada sob a terra. Já no norte, a Argentina detém uma fatia crucial do Triângulo do Lítio, porque em um mundo que está em transição para veículos elétricos, o lítio é o mineral mais cobiçado. E papers técnicos da UBA, que é a Universidade de Buenos Aires, destacam que o ambiente geológico argentino permite uma extração com baixíssimo custo. Mas aqui o paradoxo ganha contornos financeiros. Mineradoras globais hesitam em investir os bilhões necessários porque temem o cepo cambial. Se uma empresa traz dólares para construir uma mina, ela precisa ter a garantia de que poderá retirar os lucros no futuro. Sob as regras atuais, o dinheiro entra, mas fica preso. Esse engarrafamento de capital impede que o potencial do lítio se transforme em reservas reais no Banco Central. Agora, por que a riqueza natural não vira prosperidade? O fracasso é resultado do que o Cesifo Working Paper número 11.752 define como populismo macroeconômico sistêmico. Por décadas, o país adotou um modelo de Estado que gasta sistematicamente mais do que arrecada, ignorando as leis mais básicas da economia. Sem crédito internacional e com uma carga tributária já asfixiante, o sistema recorreu à impressão desenfreada de moeda. Para entender o caos, usamos a teoria quantitativa da moeda, onde M, que é a massa monetária, foi aumentada para cobrir o déficit estatal. V, que é a velocidade, disparou, pois ninguém quer segurar pesos que perdem valor a cada hora. E como a produção, que é o Y, estava estagnada, a única variável que restava para equilibrar a conta era o P, que é a inflação. Nesse contexto, a Argentina sofre uma variação severa da doença holandesa.
O agronegócio é tão eficiente que gera dólares em massa, mas em vez de criar um fundo soberano, como a Noruega, para investir essa riqueza fora do país e estabilizar a moeda, o Estado argentino, historicamente, confiscou essa renda através de impostos de exportação, que são conhecidas como retenções. Esse dinheiro foi usado para subsidiar o consumo imediato e manter uma estrutura estatal inchada, o que acabou destruindo a competitividade da indústria nacional e tornando o país um dependente químico das commodities. Agora, para entender o tamanho desse erro, precisamos olhar para o Mar do Norte. A Noruega descobriu petróleo e gás e tomou uma decisão técnica. O dinheiro do petróleo não deveria entrar diretamente na economia para não causar inflação e não destruir as outras indústrias. Eles criaram o Fundo Soberano da Noruega, que investe os lucros no mercado global. A Argentina fez exatamente o oposto. Ela usou a renda da soja e do petróleo para baixar artificialmente o preço da luz, do gás e do transporte para a população. Na superfície, isso parecia bom para o cidadão, mas na prática destruiu o sinal de preços e desestimulou o investimento privado. Em 2026, o país paga o preço, com uma infraestrutura energética sucateada em cima de um mar de gás que não pode ser extraído sem os bilhões de dólares que o governo precisaria para fazer isso. Agora chegamos ao ponto mais fascinante. Onde está o dinheiro? Ele não desapareceu, ele fugiu para debaixo do colchão. O Instituto Peterson monitora um dado impressionante. Os argentinos possuem cerca de 277 bilhões de dólares fora do sistema bancário. Isso é quase metade do PIB do país, guardado em notas físicas de 100 dólares. E esse trauma é geracional, porque eventos como o Corralito de 2001, que foi onde o governo confiscou depósitos bancários, ensinaram o argentino que o banco é o inimigo. Isso acabou criando as cavernas, que são conhecidas como cuevas, que são escritórios de câmbio paralelos que operam no mercado informal, onde o dólar blue é negociado. Em Buenos Aires, o mercado oficial de câmbio é apenas uma ficção. A economia real respira através dessas cavernas, onde o dinheiro foge do radar do Estado para se proteger da inflação. Agora, o controle de capitais, ou cepo cambial, é o que mantém esse paradoxo vivo. Se o governo liberar o câmbio hoje para tentar atrair as empresas de energia, os poucos dólares que restam no Banco Central podem fugir em uma corrida bancária final provocada pelo medo de um novo confisco. É um checkmate técnico. Sem liberar o câmbio, o investimento não entra. Se liberar, o que resta do Banco Central desaparece. E por isso o sistema decidiu, em 2025, aplicar o remédio mais amargo disponível. Para tentar estancar a sangria, foi aplicado um ajuste fiscal que a Cambridge University Press define como um dos mais agressivos do século. E esse ajuste baseia-se em duas ferramentas: a motosserra, que é o corte seco de subsídios e obras públicas, e a liquidificadora, que é deixar a inflação corroer o valor real dos gastos congelados. Embora a inflação mensal tenha caído drasticamente de 25% para cerca de 1,5% em meados de 2025, o efeito colateral foi uma recessão profunda. A pobreza saltou para 52,9%. O país vive agora um novo tipo de paradoxo. A inflação parou de subir, os preços estão estáveis, mas o povo simplesmente não tem moeda para comprar o básico porque seu poder de compra foi liquidado pelo ajuste estatal. Agora, ao analisarmos o OECD Economic Survey de 2026, o veredito é que a Argentina vive o seu momento de agora ou nunca. A implementação do RIGI, que é o Regime de Grandes Investimentos, é a única tentativa de convencer o capital internacional de que as regras do jogo finalmente mudaram. As projeções indicam um crescimento de 4,6% para o PIB de 2026, mas esse número é quase inteiramente sustentado pela exportação de energia e lítio. A economia real das ruas e do consumo continua em coma. O mistério de ter tudo e não ter nada se resume à palavra confiança.
A Argentina de 2026 prova que recursos naturais não garantem riqueza, eles garantem apenas potencial. Sem moeda estável, sem segurança jurídica e com o capital de seus cidadãos escondido em paredes, o país continua sendo uma potência teórica e uma tragédia na prática. O dinheiro só voltará ao sistema quando o argentino médio acreditar que o seu governo parou de destruir o seu próprio futuro. E com isso podemos perceber que o fracasso da Argentina é um aviso para qualquer nação que acredita poder ignorar a matemática básica em nome do conforto imediato. O país que tem tudo o que o mundo precisa em 2026 está lutando para provar que pode ser algo mais do que um exportador de recursos e importador de crises. E o destino desse enigma está no horizonte. Se a confiança for restaurada, os 277 bilhões de dólares podem reconstruir a nação. Se falhar, a Argentina continuará sendo o país que tinha tudo, mas esqueceu como se faz para manter. Então, esse foi um mergulho profundo no paradoxo argentino. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal. Eu me chamo Gleison e até o próximo vídeo. E se você quer entender como a China está inundando o mercado, assista esse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Te vejo lá.